Quando ela aparece no meu Instagram, é sucesso absoluto. Estou falando da minha mãe. Sim, no episódio de hoje, especial do Dia das Mães, vamos ter um papo aqui de filha para mãe, de mãe para filha e de mãe para mãe. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Estúdio Silvânia Souza, sinta-se incrível. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui mais uma semana comigo. Estou muito feliz. Não esquece de fazer aí a inscrição no canal, compartilhar, dar o like, comentar bastante, que eu gosto muito de saber se vocês estão gostando dos conteúdos. E, como eu disse na introdução, quem está aqui comigo é uma convidada muito especial. Quem é? Sim, ela, Mamis. Sou eu. Minha mãe, Leila Arias Névola. Seja bem-vinda, mamãe. Obrigada. Bom estar aqui. Ela estava comentando, ai meu Deus, o que você está aprontando comigo? Aí eu falei, você não sabe, mas na verdade esse estúdio vai abrir um portal e vai ter a banheira do Gugu, e aí você vai ter que encontrar o sabonete. Aí ela perguntou se é com o Danilo, que está aqui nos bastidores, e eu falei, pode ser. Assanhada, né? Agora eu sou sexy, eu posso. Sexy porque ela fez 60 anos, vamos explicar? Ô mãe, tá nervosa? Não. Tá de boa? Tranquila, tô pronta para conversar? Sim, depende. Ô mãe, se apresenta um resumo. Quem que é a Leila Arias Névola? A Leila, olhando para cá ou para você? Para mim. Fica tá. só olhando para mim. Eu me vejo como uma mulher feliz, realizada e que gosta de sonhar e continua sonhando. Muito bom, gostei. Geralmente as pessoas, quando perguntam quem é você, falam sobre profissão. Aham. E você foi na essência? Sim, a minha pessoa, o meu eu, a minha essência. Legal, porque isso demonstra autoconhecimento. Ah, é? É, geralmente as pessoas falam mais do superficial, né? É quem eu sou a Miriam, mãe, jornalista, mãe, esposa. Aham. Não, você foi na essência. Você gosta de autoconhecimento? Eu gosto, mas assim, há pouco tempo é que eu venho me autoconhecendo, porque eu sempre fui assim uma pessoa que sempre vivi, mas nunca fui de o lado positivo que eu acho, de não ficar sofrendo, né? Mas ao mesmo tempo, eu passo por cima de muita coisa que eu poderia questionar, no caso seria o autoconhecimento, né? Então eu comecei a aprender a questão de uns 9, 8 anos, fazendo as terapias com as minhas psicólogas, que aí eu fui entendendo o que acontecia comigo, né? E compreendendo e vendo como que eu iria lidar com aquilo. Lógico, nem sempre eu consigo lidar, mas tudo bem. E que nem, por exemplo, agora, né? Aos 58 anos, eu descobri que eu fui diagnosticada, né? Que eu sou TDAH. Então, muitas coisas que eu vivi sem entender na minha vida, mas também nunca procurei entender, hoje eu entendo e vou tentando lidar melhor com as situações que eu vejo. Coisas de que tipo que você vivia na infância, adolescência, até na vida adulta, que já eram sinais que você tinha TDAH? Muito elétrica, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sempre fiz. Eu estudei piano desde os 9 anos. A minha professora, mesmo sem a gente conhecer essa situação, ela sabia lidar comigo, porque eu tocava as coisas muito rápido. Eu deixei de participar de apresentações porque eu não decorava, eu não consigo decorar as coisas com facilidade. Então, assim, essas coisas é que hoje, né, de um tempo para cá, é que eu estou entendendo que tem a ver, não só, né, o TDAH, mas com o meu temperamento, aí junta a personalidade. Eu sempre fui muito impulsiva,
não que não seja, mas pelo menos agora eu tenho a consciência, né? O grande, assim, questão que eu acho do TDAH, no meu caso, a gente não tem medo de nada. E eu nunca tive medo de nada. E agora descubro que o TDAH, ele tem essa questão. E isso é perigoso, porque o ser humano, ele precisa ter medo, que é uma proteção dele, até certo ponto, né? Então, assim, muitos conflitos que eu criei, que eu vivi, tem a ver com essa situação que eu não sabia, não me conhecia, né? Porque antigamente não era muito falado, né? Não, era criança muito... É uma criança desligada. Não quer aprender, não para no lugar, agitada. Nunca foi, assim, um transtorno, que nem hoje chamam, né? Que a gente tem como lidar. E quando você descobriu o diagnóstico, o que isso mudou na sua vida? Foi como se tivesse um quarto escuro e que acenderam várias luzes para mim. Então, aí eu fui entendendo, né? Inclusive, o que me ajudou já antes de saber do laudo, quando eu li o Augusto Cury, que ele fala da síndrome do pensamento acelerado. Então, eu vi que toda aquela lista ali que ele dava, eu tinha. Aí, a minha filha, né? Que eu acho que vocês conhecem. Conhecemos. Ela que falou, mãe, isso nada mais é que um TDAH. Fala realmente para a sua psicóloga, faça o teste, né? Aquelas questões todas. Aí eu tenho conhecidas, né? Que até se assiste a gente, a filha da Ângela, da Companhia do Livro, falou assim, Leila, ou você pagava para mim, eu nem precisava pagar, eu já assinava. Quem não te conhece, já sabe. Quem te conhece sabe que você é um TDAH. Então, não era muito... Então, para você foi bom, não foi algo assim que você ficou triste de descobrir, não. Foi tipo, tem uma explicação para as coisas que eu sinto, para as coisas que eu faço. Primeiro que eu sempre me amei, eu sou muito, né? Autoestima boa. Muito alta. Eu sempre gostei do meu jeito, né? Só que, lógico, mesmo eu gostando, eu via que eu sentia, eu passava por algumas situações que eu mesmo criava. E aí foi bom que não me deixou para baixo, nada disso. Ao contrário, falou, opa, e tem como resolver. Então, eu achei legal, foi legal para mim. E você hoje faz tratamento, é medicada? Sim, eu sou medicada, tudo. Até minhas colegas de escola, né, elas brincam muito comigo, porque às vezes nem o remédio dá conta de mim, né? E elas falam, Leila, tá medicada? Tomou remédio? A sua filha também pergunta isso de vez em quando. Mãe, hoje você se medicou? Tomou remédio? Você não tá... Aí, geralmente, você fala, esqueci, né? Que a gente já sabe. E aí, você falou de escola. Aí, vamos falar, então, de profissão. O que você faz? Eu amo o que eu faço. E faço porque amo, né? Meio assim, sei lá, demagógico, né? Mas é o que eu sinto realmente. Trabalho com crianças pequenas, desde 0 ano até 5. Mas assim, a minha paixão é para a escola, de 4 e 5 anos. Essa na parte do município, né? Prefeitura. E a vida inteira trabalhei como musicista, né? Sou pianista formada, fiz vários cursos, né? Sobre música e atuo desde os meus 15 anos com música. Então, eu amo trabalhar com música. Deixa eu só empurrar de volta o seu microfone um pouquinho pra frente, né, Danilo? Ela foi empurrando. Deixa ele aí quietinho, tá? Bom. Eu não sei ficar parada. E aí, então, você trabalha com música, você começou a tocar por quê? Minha mãe, era o grande sonho, né, que toda mãe geralmente quer realizar o que ela não conseguiu nos filhos. E aí, cuidado que eu tomei muito com meus filhos sobre isso. Não que eu acho que minha mãe foi errada, era o jeito dela pensar e eu passei a amar, realmente, a gostar de música, né? E então, assim... Foi ela que te colocou no piano? Ela que colocou no piano. Isso, meu irmão no inglês e eu entrei no piano. Porque ela gostaria, ela achava bonito, aí ela sempre queria... achou lindo. E quando eu... Quantos anos você tinha? Tinha 9 anos. Aí, quando eu cheguei, acho que aos 11, eu queria desistir. Aí, ela fazia uma chantagem comigo. Você vai desistir, você vai ter que lavar a louça. Falei, não, então eu continuo estudando. Nunca gostei muito de serviço de casa, né? Faço porque tem que fazer. Mas aí, ela me ganhava com isso. Então, aí também depois, logo que eu comecei a fazer arranjos, tirar música sozinha, que primeiro foi a Love Story, aí eu tomei gosto,
né? E gostei de estar estudando, não quis parar mais. Trabalhei muito na igreja como organista, fiz curso de órgão, aí você vai, né? Então, sempre trabalhei. E em casa também, dando aulas. Teve uma escola de música também? Tive uma escola de música, preparando para servir em São Vicente. E passou por várias igrejas também, né? Ajudando, sim, sempre trabalhando nas igrejas, com música, com todas as faixas etárias. E na escola, assim, essa parte você é concursada, né? Da prefeitura. Sim, sou concursada. Veio um pouco depois. Quando que surgiu isso? Da escola? Aqui? Tá. Eu já fui formada no magistério, onde eu morava, em São Vicente, né? E aí, quando chegou aqui, trouxe meus filhos aqui para Dourados para eles estudarem. Aí eu falei, por que não? Vou fazer também. Aí, com a exigência, né, que tinha que ter pedagogia, aí eu fiz a pedagogia aqui na Unigran, né? Estamos em casa. Estamos em casa. E aí, foi muito bom. Aí eu fiz três concursos, né? E aí eu passei, né, neles, aí fui sendo chamada e trabalhando. Né? E agora, nesse que eu permaneci, eu já estou há 12 anos nele. Uhum. E você... O que você mais gosta no ser professora? Assim, para quem não sabe, vou falar aqui. A minha mãe, ela é uma professora muito dedicada, até demais. Ela leva várias broncas dos filhos, que a gente fala, você tá pagando para trabalhar. Porque ela gosta de comprar os materiais, ela se envolve, ela inventa muita coisa. Então, sou assim, muito criativa, aí descobri que também o TDAH é muito criativo. Aí, então, ela inventa, assim, ela sempre trabalha com projetos, os aluninhos dela sempre são apaixonados por ela. Isso eu sei, assim, a gente encontra na rua, é aquele negócio com as mães e tal. Então, eu sempre já postei sobre isso várias vezes, que eu admiro muito a minha mãe como professora, né? Inclusive, a minha segunda profissão, minha segunda faculdade também foi pedagogia, muito inspirada na minha mãe. E, então, quero falar sobre isso. Da onde que surgiu, assim, você acha que já era um talento nato ou você foi se descobrindo aos poucos? Olha, se existe talento nato, eu acho que foi. Porque a minha mãe sempre, nós somos de igreja, né? E minha mãe ensinava na escola dominical. E ela também ensinava a ensinar, né? E eu ia com ela. Só que por que eu acho que pode ser nato? E por imitação. Eu pegava aqueles caderninhos, as folhinhas de caderno, e eu já fazia os cânticos que eu recebia de aula. Eu fazia aí as coleguinhas que iam das filhas das outras pessoas, eu punha todo mundo para sentar no fundo da igreja, e lógico, quem era professora era eu, né? Então, eu ensinava ali. Então, eu contava história. Então, sempre foi assim. Né? Quanto à música, também é a mesma coisa. A gente foi uma época no meu primário, ginásio, mais o ginásio, que a gente tinha muito aqueles grupos de dança. Eu tinha um cabelão, então eu explorava minha coreografia todo balançando a cabeça. Então, tudo tinha que ter. E quem comandava era eu. No teatro, era eu que montava também as nossas peças, quando eu fiz o magistério. Então, eu acho que, assim, essa área, eu acho que tem a ver muito com o meu interior. Só que, lógico, existem coisas externas que nos estimulam. Por exemplo, minha tia Damares, né? Eu sempre admirei muito ela ser professora. Então, eu acho que ela foi uma inspiração para mim, né? E a minha mãe mesmo em relação à igreja. E minha mãe sempre incentivou muito a gente estudar. Ela lia os livros de história pra gente do Brasil, pra gente conseguir fazer as coisas, entendeu? Então, eu acho que teve, sim, o ambiente externo, mas tem algo dentro de você, que nem dizia meu marido, o fundo clama ao fundo. Então, algo lá dentro também já existia em mim, com o que chamava fora. Então, eu acho que também. É lógico que nada é natural. Você também tem que buscar, né? Busquei muito, ainda busco até hoje. Tudo que eu vou fazer, eu estudo até. Você fala para mim, mas o que isso aqui vai mudar a sua vida? Mas eu quero saber, né? Então, as coisas assim, eu procuro. E aprendo muito com as minhas crianças, né? Que nem eu faço vários projetos. E quando eu descobri que o cavalo marinho, eu explicando para eles que o cavalo marinho macho, que fica com o bebê na barriga. Então, assim, coisas que você não sabe, né? E que nem diz meu genro, que eu falo Norinho,
ele sempre diz que eu sou que nem crianças. Parece que estou sempre descobrindo coisas e que as coisas sempre são novas. Então, assim, eu acho que é uma tendência natural e eu acho que eu também busco, né? Com nenhuma pretensão de ser perfeita ou completa nesse sentido, não. Eu acho que sempre a gente tem que estar aprendendo para ser melhor. Uhum. E aí você comentou que você é de São Vicente. Sim. E então conta pra gente como que foi a mudança para Mato Grosso do Sul. Como que você veio parar, a sua família veio parar aqui em Mato Grosso do Sul, nós, né? Porque já que somos todos nascidos no litoral de São Paulo. Isso. Bem, eu sou nascida em Guarujá, né? Que é lá no litoral de São Paulo. Morei em Santos, São Vicente e tal. Aí namorei meu esposo, né? E aí nós casamos, formamos nossa família. E o tempo vai passando, os filhos vão crescendo e lá a vida é um pouquinho mais cara, que é turismo também, né? E a gente começou a ver que ele ia se aposentar e que a gente não ia ter condições de vocês... Na época nossa lá, não tinha uma faculdade, só uma particular que tinha em Santos. E São Paulo, para você manter um filho em São Paulo, seria difícil. E aí, eu comecei a orar, né, sobre isso. E um dia vim conhecer aqui Dourados, que meu irmão já estava aqui há uns anos. E eu me apaixonei por Dourados. Para mim, eu achava que Dourados só tinha uma avenida, que era só a Marcelino Pires. Para mim, eu cheguei lá e falei, gente, é uma cidade que só tem uma avenida. Não é, viu, gente? Não... É que eu sou meia, né? Mas tudo bem. E aí, eu voltei com essa. E o meu marido queria sempre ir para o interior. Interiorzinho, por ali perto. E eu vim para o interiorzão, bem longe, né? E aí eu orei, pedi a Deus uma direção e Deus foi trazendo as respostas. E aqui estamos, chegamos aqui, né? Os filhos foram muito abençoados também nos seus cursos e foi muito bom. Tentando ser o mais breve possível. Mas, resumiu eu falo isso mesmo. muito. Sim, né, um bom resumo. Mas tem uma parte da história que eu sempre conto no meu Instagram e acho que é interessante a gente colocar aqui. Porque sempre perguntam, nossa, mas por que veio para Mato Grosso do Sul, né? E eu falo assim, minha mãe fez várias provas de fé e Deus respondeu, foi respondendo uma a uma. E uma delas é, inclusive, aqui a Unigran, né? A faculdade. Porque eu sempre quis fazer jornalismo, desde 14 anos, né? Que eu falo que eu ia fazer jornalismo. E quando minha mãe começou com essa ideia, vamos para Dourados, meu primeiro argumento era, não vou para Dourados, lá não tem jornalismo. E em Santos tinha, né? Tinha. Sim. E eu falei, não vou, eu vou ter que ficar aqui, vocês podem ir porque eu vou ficar. Aí meu tio. Não. E aí um dia a minha mãe vira e fala assim, não, mas Deus vai abrir a faculdade de jornalismo lá em Dourados. Eu orei, né? Depois de 15 dias ninguém sabia dessa oração. E aí o tio me liga, o tio Marco. Leila, vai abrir na Unigran aqui o curso de jornalismo. Né? E aí é onde eu contei para a Miriam, que ela estava meio resistente a vir. E aí ela falou, tá, só por causa dos seus lindos olhos. Eu falei, não por meus lindos olhos. Se Deus, assim, querer, né, quiser, nós vamos e lá vai ter. E aí abriu a faculdade de jornalismo aqui, então eu não tinha mais desculpa. A primeira turma, né? E a minha turma foi a primeira, e assim, eu vejo os planos de Deus, eu vejo assim, como tudo foi. Porque se eu não tivesse na primeira turma de jornalismo aqui, muitas coisas na minha vida profissional não teriam acontecido, provavelmente, né? Porque em Santos a concorrência, assim, era tudo muito mais difícil. E aqui as coisas foram fluindo de uma forma, para mim, profissional, e para o Felipe também. O Felipe passou também numa faculdade pública, ele sempre quis fazer. Felipe é meu irmão, filho. Vale falar isso, para quem não conhece, você tem 2 filhos. Sim. Dois filhos. De 86 e Felipe de 88. Nascidos. E 2 netas. E 2 netas lindas. Mona Lisa e Pérola. Uma amarela e outra dourada, que nem a Mona Lisa quer ser chamada. E pro Felipe também, passou numa universidade pública, né? Na UEMS, e aí as coisas também foram fluindo. Fluíram muito bem também. Os 2 conheceram os seus queridos, né? E amados os e namorados, que viraram marido e esposa, né? Tiago e Luane. Uma bênção também. E aí nunca vida. mais. Você teve vontade de voltar para São Vicente? Ou de mudar de cidade? Eu, desde que eu vim para cá, depois só de 10 anos estando aqui, é que eu senti o desejo de
andar pelas praias lá, né? E sobre essa questão que a Miriam está fazendo, eu gostaria de colocar, né, um ponto, acho que é muito importante para filhos, né, e pais também, obedecer os nossos pais, né, porque os pais são autoridade para nós na terra. Então, eles podem estar errados? Sim, eles podem estar errados. Mas, aí, o segundo ponto que eu quero colocar, Deus, né, você coloca diante de Deus. Se você tem dúvida que se seus pais estão errados, seus pais, né, pede para Deus mostrar, ou para você, ou para eles que eles estão errados, né? E Deus vai trabalhar. E a outra questão é da obediência, né? A Miriam sempre foi, não que ela não questionasse, ela nunca foi daquela de abaixa a cabeça, sim, papai, sim, mamãe. Não, mas tipo assim, não, eu vou tentar, eu vou ouvir. E a gente sempre também foi muito no diálogo. Não era assim, não, você vai fazer isso porque é isso. Não, vamos conversar, vamos dialogar. Então, a gente sempre foi muito assim em família, né? Em casa. E aí a Miriam sempre se colocou, o Felipe também, à disposição de esperar o que ia acontecer. E eu creio que ela nunca se arrependeu, porque a gente viu que as coisas tudo foram fluindo, acontecendo, né? E graças a Deus... Com certeza, a obediência aos pais é algo que foi fundamental. Nessa época eu tinha 17 anos. Então, assim, uma fase de adolescência, né? Poderia ser bem complicado, Só na né? mesma rua morava 18 anos. Então, pensa a dificuldade desse ser aceitar vir para um lugar totalmente nada a ver que eu achava ela. que só tinha jacaré e mato. Eu falei, gente, imagina, a menina da praia vai para Dourados, para o Mato Grosso, que a gente falava. Você lembra, Mato uma Grosso vez do em Sul. casa, nessa casa que nós moramos, né, até hoje, o muro era mais baixo. Aí ela estava lavando a louça lá e ela falou, mãe, você me trouxe mesmo para o mato. Falei, como assim? Tem uma vaca mugindo aqui do lado, porque tinha um terreno e o pessoal levava vaca, cavalo. Porque no Parque Alvorada, antes, na minha rua, eram muitos terrenos ainda. Né? Hoje, praticamente, já não tem, mas eram muitos terrenos há 20 anos atrás. Né? Porque já faz 20 anos que nos mudamos. Passou rápido, né? Passou muito rápido. E você falou sobre o jeito de vocês, de criar filhos de você e do pai. E a gente aqui é especial por causa do Dia das Mães. Então, vamos falar um pouco sobre maternidade. E aí, a gente pode falar agora de mãe para mãe também. Com quantos anos você foi mãe? Vamos começar por aí. Olha, será que você nasceu em 86. Eu casei com 20 anos. Casei em 85. Então eu fui mãe 22 para 23. 22. Eu não sou muito boa em lembranças de contas. Mas você acha que foi cedo, que foi bom ser mãe nessa idade? Olha, tudo eu vejo assim, a questão da época, né, que a gente vive. Na minha época, era natural isso de querer logo ter filho. Eu não queria no primeiro mês, no segundo, na dúvida, na terceira eu já queria, né? Com 3 meses de casado, você já queria queria ter filho, né? Então, era a maneira da gente viver, né? Então, assim, foi cedo. Mas, para mim, por um lado, o que foi muito bom? Primeiro, porque já era o ambiente que eu vivia. Então, para mim, não tinha essa que era cedo ou não, né? Hoje, que a gente olha e fala, nossa, foi cedo, né? Mas o que é gostoso que eu vejo nisso é que eu era bem jovem, né? E no que eu estou envelhecendo e meus filhos também crescendo, a gente não fala que filho está envelhecendo, né? Que está crescendo. Assim, eu me sinto muito perto. Não me vejo uma distância, lógico, a gente sabe que existe, mas assim, a gente ainda está conseguindo dialogar, não está uma coisa tão para trás, que vai ficando, né? Dependendo. Outras coisas eu também já sinto que às vezes você tem que se amoldar e adaptar, então nesse ponto eu achei que foi muito bom. Né? Mas vendo hoje, eu acho que deveria ter esperado um pouco mais. Né? Para curtir mais aquele começo de casamento, gostoso, tal, né? Mas nessa questão. E quando eu nasci, foram 2 partos normais, né? Os 2 partos normais. E quando eu nasci, como que sua vida mudou? Ai, mudou muito para melhor. Porque a Miriam, assim, sempre foi muito doce. A Miriam não era uma criança que chorava, assim, ficava chorando. Ela não teve cólica, né? Meus vizinhos, eu morava em apartamento, no 8º andar, e eles falavam, nossa, nem parece que tem criança. A Miriam foi sempre muito tranquila, sempre, sempre, sempre. Então, e o Felipe? Com Miriam. Aí, meu sonho,
quando eu casei, porque sempre como eu fui só em 2, eu e meu irmão, eu achava vazia a casa com 2. Então, meu sonho, eu casei querendo ter 3 filhos. Só que quando veio o Felipe, era o oposto da Miriam. Era chorão. A Miriam mamou até eu ficar grávida do Felipe. E o Felipe, tadinho, 13 dias, não teve jeito, né? E aí, ele era muito chorãozinho, muito nervosinho. Eu conseguia pôr ele para dormir. Chegava meu pai, eu punha ainda no interfone. Não toque a campainha. Mas meu pai ia lá com o dedinho. Que raiva. Aí o moleque acordava. Então, assim... mas assim, fiquei para decidir em 3 meses se eu queria mesmo um terceiro ou não, né? O pai achava que para ele estava bom, o casalzinho. Eu falei, não, espera eu resolver primeiro. Aí resolvi, meu médico falou, se você quiser ter, é melhor ter logo, né? Que meu esposo era 7 anos mais velho que eu, então ele falou, é melhor você ter logo. Eu falei, não, logo não quero. Então, decida-se. Aí o Walter quis operar, né? Porque eu nunca tomei remédio. E aí ficamos nos dois. Nos dois. E qual que foi a fase mais difícil que você acha da maternidade? Com os filhos? Sim. Sabe que eu não sei. Esquece, né? Não sei se... aí que eu entro naquela questão que eu coloquei aquela hora. Eu era uma pessoa, assim, simplesmente eu vivia. Então, se tinha um problema, e ali eu vivia, que com certeza tem, né? Todo mundo tem, eu não sou diferente. Mas, assim, nunca aquilo foi... Como é que se fala? Uma questão. Eu nunca pensei nisso, entendeu? Nunca fui. O meu marido também foi sempre muito parceiro, não assim nesse sentido de ir ao médico, essas coisas, que sempre fui eu, né? Uma pela nossa cultura e outra que ele trabalhava de turno. Então, tanto que quando eu estava grávida de você, eu fui tirar carta de motorista. Porque eu nunca gostei de ser dependente. E ele trabalhando de turno, eu sempre só ia ter que esperar ele estar para... Não, então... Eu tirei minha carta, nós compramos um Fusquinha, o Fusquinha que eu amava, né? E tinha minha vida independente. Então, filhos, que nem eu... Às vezes eu falo com a Miriam, né? A Miriam fala, mãe, mas elas vão te atrapalhar. Eu falei, gente, eu criei vocês 2 e nunca me atrapalhou em nada. Eu ia pra vigília, catava o acolchoado, levava da igreja, eles dormiam lá. A gente ia para acampamento com os adolescentes, eles levavam o Miriam e o Felipe... nas costas, quer dizer, nunca foi impedimento. Então, por isso que, assim, dizer que teve uma dificuldade, não, porque eu vivia a minha vida. O que tinha que viver ali, passar, tá tudo bem. Fosse em bons momentos, em maus momentos, então vamos fazer. Né? Então, assim, eu não lembro, assim, de uma dificuldade... Eu não lembro, assim, dizer algo assim que me marcou, né? Tipo, que foi difícil. Quando era bebê, quando era adolescente, não. Não, nunca me deram trabalho. Até porque na adolescência também a gente foi sossegado, né? Não tinha as atividades, não... E uma das coisas que, assim, as pessoas admiram muito quando você entra no Instagram, ou até mesmo quem convive com a gente, né? O Thiago mesmo, quando eu comecei a namorar com ele, ele falava isso. Nossa, eu admiro o jeito que vocês conversam com seus pais. Meu pai já faleceu, ele faleceu em 2020. 3 anos. Mas, então, conviveu com a gente por muito tempo, né? E aí o Thiago, ele falava isso, nossa, vocês têm um diálogo muito de igual para igual. Aberto. E eu brinco com a minha mãe, eu falo assim, brinco na verdade, é verdade. Eu falo assim, vocês deram muita liberdade nessa questão de falar, né? Porque a questão eu falo, não tinha muito negócio de respeito, não é respeito a gente tinha. Mas sabe aquela hierarquia Não, era muito de igual para igual. O que eu acho que foi muito bom, mas por um lado eu acho que às vezes a gente, hoje, como filhos, a gente abusa. Eu e o Felipe. A gente passa do ponto, sabe? Coisas que eu não vejo em outras pessoas que respeitam. Tem mais aquele negócio com os pais por serem mais velhos e por serem pais, a gente é meio abusado. Mas, de maneira geral... Mas eu gosto também, então, que quando eu vejo que vocês excedem, eu chego e falo, isso aqui eu não gostei que você falou isso, me machucou. Ou então eu espero... E falo, na hora me aborrece, falei, não é nada importante não, deixa quieto. Agora, quando eu vejo que algo me incomoda, eu chego e falo, poxa... porque a gente sempre fala, né, tem muito. E como que foi, assim, vocês combinaram, você e o pai, vamos fazer uma criação mais assim, porque era algo diferente do que era o costumeiro da época, né, assim, na década de 80. O que houve não foi um combinado, assim, a minha casa já era bem assim, nessa questão
do respeito, da hierarquia. A sua casa que você diz minha dos seus casa, pais. meus pais, onde eu fui criada. Não que era uma coisa também, naquela coisa de rigidez, não, também não, mas assim, tinha os momentos, tinha a hora, né? Tudo isso, não era sair de qualquer jeito e tal. Enfim, agora, na nossa casa, né, com o pai, o que eu entendi e comecei a entender o que era. E o pai, a liberdade. Ele ficou sem pai, ele tinha 6 anos de idade. Então, ele e os irmãos praticamente foram os pais da mãe dele, vamos dizer assim, né? Então, eles tinham sempre essa liberdade de diálogo, principalmente o Walter, ele sabia muito dialogar, né, com as pessoas. E com a mãe dele sempre ele foi muito carinhoso, muito respeitoso, nossa, muito assim. E aí o que aconteceu uma vez com a criação de vocês, que aí eu acho que aí sim, sem que nem eu digo que eu ia só vivendo, eu não tinha uma consciência, ali eu achei que foi um divisor, sabe, sobre educação. O que aconteceu? Em casa, né, como eu fui criada, tinha as regras. Então, tava naquela moda da Vamp. A novela de vampiros. E como eu tinha mudado de denominação e tal, tinha uns lances meio aquela coisa assim, que lógico, a gente não diz que o diabo não existe, mas tudo não é o diabo, né? E aí, denominação que ela diz de religiosa. Isso, E aí eu comecei a ver aquilo ali e eu pus uma regra. Miriam, você não vai assistir a Vamp. Sem diálogo. Pus a regra. Era proibido assistir a novela tá. Vamp. Aí, um dia, o pai dela chega da Cosipa, onde ele trabalhava. Eles estavam lá no fundo do prédio. Ele foi lá devagarinho, observou o que estava acontecendo. Eu acho que eles nem viram ele. Ele entra para casa e fala, vê o que você vai fazer. Você colocou uma regra e esse combinado a gente tinha. Quando um falar, por mais que o outro tá errado, fica quieto, respeita e depois a gente conversa. Né? Então, assim, por mais que eu estivesse me moendo que ele estava exagerando... não tirava a autoridade do outro. Não tirar. Então, a gente tinha esse combinado. Esse combinado houve. Tá. Aí ele veio e falou assim, como você colocou essa regra, vê o que você vai fazer, que isso aí não tá dando certo. Eles estão lá, o Léo tá chamando e falando assim, vem cá que tua mãe não tá aqui. Vamos ver, não sei se era álbum da Vamp, sei lá o que era. Aí eu falei, vixe, a gente tava vendo escondida, então não adiantou. Aí eu peguei, chamei a Miriam, eu falei, filha, é o seguinte, vamos ver a Vamp. Ela quase que pulou pra trás. Falei, vamos assistir a Vamp, sim. Aí eu comecei a assistir, comecei a explicar pra ela o que significava aquilo e aquilo outro que eu, né, julgava que não tava pra idade dela e para tal. E aí assim foi. Então eu acho que nesse momento foi um divisor, que eu comecei a entender que não era daquela maneira que eu estava querendo fazer, né? Mas que tinha uma outra maneira que era bem melhor. Agora, é lógico, tem coisas que não são negociáveis, né? Não, isso aqui você não vai. Só que, tipo assim, não vai porque não vai. Não, por causa disso, por causa daquilo. Por mais que não entendesse, não, mas você não vai, né? Então, era assim. Então, não foi, assim, algo que foi combinado, né? Algo que foi, assim, surgiu e foi caindo a ficha e eu falei, não, realmente... por aqui é o melhor caminho. E falando ainda de maternidade, como que foi a transição de mãe, que aí os filhos estão saindo de casa, falam muito de síndrome do ninho vazio. Você sentiu isso? Eu não estou dizendo que eu simplesmente... Não é que eu passo pela vida, eu vivo. Mas assim... A Miriam, ainda até ela comentou assim comigo um tempo atrás. Na minha sogra tá lá com o quarto dos filhos, tudo arrumadinho, tudo não sei o quê. Minha mãe não via a hora que sair para arrumar o meu quarto como escritório. Então, é meio assim. Quando meu marido faleceu, não que eu gostei que ele faleceu, mas também eu peguei, tirei tudo, falei, nossa, agora vai ter espaço para minha roupa também no guarda-roupa. Mas eu acho que isso também, não é que você não sentiu a falta dos filhos e nem do pai. Você engole, às vezes, o sentimento. Passa por cima. Passa por cima. Aí numa forma de, não, eu não quero sentir isso, eu não quero, aí você vai... organizando, vai meio que eliminando o externo para ver se consegue, concorda?
Pode ser, mas não de uma maneira consciente. Sim, não consciente. Não é consciente, né? Porque existem os momentos do sofrimento, assim, no sentido, né? De estar ali, mas não é uma coisa que vai carregando aquele peso. Mas a gente já conversou sobre isso aqui, ó, terapia de mãe e filha. A gente já conversou Ela sobre é minha isso. terapeuta, viu? Desculpem minhas psicólogas que já passaram comigo. Mas, assim, a gente já conversou sobre isso, que um mês antes, não sei, um pouco antes de eu casar, o nosso relacionamento... A gente sempre teve um relacionamento muito bom. Só que antes de eu casar, a gente teve muita dificuldade. Muito conflito. Muito conflito. Eu sempre tive muito conflito com meu pai, porque as nossas personalidades eram muito parecidas. Com a minha mãe, não. Só que foi chegando perto do meu casamento, e eu acho que foi muito por sua causa, que você mudou bastante, assim. Eu acho que você não soube lidar com o sentimento. Hoje eu enxergo o que Vem aconteceu. Um pouquinho mais... Você tá fugindo do microfone. Olha lá, Danilo. É que briga parece com ela, que isso aqui Danilo. tá me atrapalhando. Parece que tá me atrapalhando, fica na minha frente, eu não consigo. Hoje você enxerga isso? Já não hoje, já há um tempo, o que eu enxerguei na época de casamento? Então, tipo assim, como eu digo que eu sempre fui me curtindo e tal, então dava a impressão, sem querer, foi até minha mãe que fez eu enxergar isso, sem grandes palavras. Ela estava vendo as coisas do enxoval, eu também queria comprar toalhas para mim. Aí eu fui e comprei um jogo que até hoje, até essa semana, eu tô querendo tudo encaixotar aquelas xícaras que, na verdade, nunca usei. Comprei porque a tia vinha, né, a tia Edna e tal, pro café, na época. Quer dizer, veja bem, eram coisas que não era o meu momento de fazer aquilo, eu tinha que fazer o momento da minha filha, né? Então, eu acredito que tem isso a ver, sim. É como se fosse, em vez de eu me jogar para cá, não, eu vou fazer isso aqui assim. Como se fosse, entre aspas, né? Aquela competir para não sentir. Então, acho que foi bem por aí, eu acho. E já com o Felipe foi mais aos poucos, né? Porque antes mesmo de casar, ele já tinha saído para estudar, né? Primeiro, né? Para fazer mestrado, né? E se houve alguma coisa assim de ninho, eu lembro que nessa saída do Felipe, quando ele foi trabalhar, estudar, eu não tive esse sentimento, né? Mas quando depois que ele casou, eu senti. Eu chorava muito, uma coisa assim muito estranha. E nunca fui de fazer isso. Né? O Felipe me fala, mãe, quando você liga, eu já sei que alguma coisa está acontecendo, porque você não é de ficar ligando e em cima, né? Então, assim, se houve alguma coisa, foi, acho que após o casamento do Felipe, que aí eu acho que o que eu não fiz, eu fiz tudo, assim, senti, né? Nessa fase. Né? Uma que o pai já não podia viajar tanto, essas coisas, a gente está indo no Felipe, essas coisas todas, né? Então, eu acho que foi de uma maneira inconsciente, né? E que nem o pessoal fala, ai, Leila, por que eu digo assim, que às vezes eu sou, né? Como é que é? Como é que é? TPM. Okay. Eu não sei, nunca, não sei se eu tive TPM na minha vida. Entendeu? Devo ter tido, com certeza, né? Mas, assim, é uma coisa que eu nunca tive aquela consciência. E é que nem você diz, não quero sentir, vou pular. Aí até eu andei lendo sobre o TDAH, que o TDAH não tem saudade. Mas aí depois eu escutei a explicação disso. Não é que o TDAH não tenha saudade. Apesar do TDAH ser muito intenso, ele não... Como que se fala? Não é que ele não se permite, é como se essa distância assim mesmo, sabe? Não aprofunda. Porque é tudo muito rápido, acho que na cabeça e vai, né, vai atropelando tudo. Tá, então aí falamos do lado mãe de bebê, mãe de criança, mãe que os filhos foram embora, né? Foram para cada um para suas casas. E aí entram as netas. Como que foi virar avó? Você gosta de ser chamada de vó? Você tinha uma coisa assim, ai, não quero ser vó porque vai parecer que eu sou mais velha? Nunca pensei nisso, não. Ao contrário, tenho um orgulho que ela fala, vovó, vovó. E uma coisa que eu sempre quis, que eu não consegui passar para meus filhos, eu queria que eles se chamassem mamãe, papai. Mas não rolou. Não sei se a gente também nunca teve esse tipo de linguagem, né, na família. Agora, o delas eu fiz questão. Vovó, então permanece. E assim, meus filhos são a minha paixão, né? Sempre foram. Mas, não sei, ser vó é uma coisa assim... Dizia teu pai. Nossa, eu falei assim, eu não quero ser bobaca não de vovô, mas, ai, eu tô apaixonado pela Mona Lisa. Então, a gente é apaixonado mesmo.
você é muito participativa na vida das suas netas. Como que é isso? Assim, você faz questão? Eu faço questão. Faço questão. Todo o tempo todo. Lógico, dou espaço, né, para os pais. Não gosto daquela avó que assume ali, fica, lógico, se precisasse a gente faria, né? Mas eu gosto de ser aquela avó legal. Não sou uma avó que não dá bronquinhas e ralha. Ela até põe a pérola de castigo. Põe a pérola de castigo. Ontem nós fomos lá no Comper, eu, a outra avó e a Mona Lisa, fomos lá no Comper e uma hora, não sei o que aconteceu com ela, eu acho que ela caiu. Aí ela brava virou e teft em mim. Aí eu falei, mas que é isso? Vamos parar? Aí a outra avó, que é mais de não chamar atenção, vem aquela, não, também para sumário. Mas foi atrás de mim, depois, vovó, colho. Então, assim, eu não sou aquela avó permissiva, total, mas assim, eu dou meus dengo, eu amo dar meus dengo. Tenho dificuldade em falar não, muitas vezes, né? Tô aprendendo a dizer não para elas. Mas, assim, amo de paixão. Quero estar presente, quero ser presente na vida delas. Outra história que eu sempre conto também, que tem a ver quando a Mona Lisa nasceu, é que quando a Mona Lisa foi cesárea. E eu estava saindo, eu ainda não tinha saído da cesárea, saiu a Mona Lisa primeiro com o Thiago, né, para mostrar para vocês que estava toda a família ali no corredor esperando. Aí o Thiago saiu com a Mona Lisa no colo e minha mãe disse que naquele momento você não ficava olhando muito para Mona Lisa, você nem que você estava assim querendo saber da minha filha. O que como que era? Eu queria saber da minha filha. Todo mundo aquela coisa e eu falei, não, eu sei, eu amo minha neta, lógico, tá nascendo, né? Mas eu não vi a hora de ver minha filha passando. Né? Aí quando foi, já corri lá e abracei minha filha, ela chorou, né? Um momento bem gostoso, porque tem riscos, né? E você não quer trocar uma vida pela outra, lógico, tem situações que a gente sabe que as pessoas têm que escolher, muito triste isso, né? Mas eu queria saber da minha filha. Quando eu vi que tá tudo bem, aí tá bom, aí eu vou curtir minha neta. Que isso é muito legal, porque é a mãe que cuida da mãe. Exato. As pessoas falam muito sobre isso, e eu falo isso também pra você, né? E dou o depoimento que você sempre cuida de mim. Ai, eu não posso chorar aqui, senão fica fiasco, né? Mas você sempre cuida de mim, então... E ela também cuida muito de mim. Sim. E isso, assim, do pós, que quando as meninas nasceram, eu percebi que houve uma mudança no nosso relacionamento. Muito grande. Você percebeu? Muito mais entrosado. Forma? Você ficou, não que não fosse, né? Mas você ficou muito mais sensível, muito mais próxima. Tipo assim, não que não houvesse a proximidade, mas é outro, como é que vocês falam? Vibe? É outra vibe. Olha eu aqui, ó. Sexy atual. É outra vibe, entendeu? Não tem, porque não é mais a filha com a mãe. É a filha, a mãe e a mãe. Então, o círculo, ele aumenta, apesar dele aumentar, mas ele estreita. Porque você agora sente o que é uma mãe. Né? Então, acho que tem a ver com isso, sim. Sim, eu percebo que duas coisas em mim mudaram. Uma admiração, porque aí a gente passa a entender realmente aquele clichê que o pessoal fala, é verdade. A gente só entende certas coisas. A gente critica, fala mal. Critica, mas depois a gente entende. A mesma coisa. Então, a admiração aumentou muito. E também, eu acho que eu voltei a ser cuidada. Porque assim, a gente vai crescendo e realmente, e é bom que não tenha todo esse cuidado, porque precisa, né? Pra gente aprender a se virar sozinho. Mas aí ali naquele momento, não sei se também por muita fragilidade, né? Em que a gente só se preocupa com o bebê. Eu sabia que eu tinha minha mãe ali, que eu podia contar. Eu sabia que estava ali perto. Muito gostoso. Isso foi muito bom. E assim, a gente como mãe, a Miriam vai sentir isso ainda, acredito que ainda não sentiu. Você não quer que o seu filho passe por aquela dor. Né? Eu nunca tinha vivido isso. A primeira vez que eu vivi foi quando morreu a avó Jurema. Eu falava, eu não queria acordar a Miriam, eu não quero acordar a Miriam, porque ela vai passar uma dor que eu não quero. Eu queria tirar essa dor, que ela não tivesse que passar.
Então, eu acho que a mãe, ela quer poupar os filhos das dores. É que nem você falou agora. É importante que aconteçam as coisas, que a pessoa sinta. Mas é importante que a pessoa se sinta que ali é o refúgio dela. Ela tem aquela pessoa que ela pode chegar lá, encostar o ombro, chorar, né? Então, é importante. Mas é importante também o crescimento, né? Porque a dor provoca crescimento. Ela traz o crescimento também. Uhum. E você e sua mãe? Como que era o relacionamento? Como que é hoje? Sua mãe e seu pai, você é muito privilegiada, porque são vivos. Nossa, né? Eles têm... O vô tem 84, 85. E a avó tem 80 agora, vai né? fazer 81. Vai fazer então, agora. As minhas filhas têm o privilégio de ter bisavós vivos. Sim. E você tem pais vivos. É uma coisa, assim, que é bem... No nosso meio mesmo, eu acho que só você, né? Das pessoas que a gente conhece que tem... Você teve a tetravó, né? A tataravó, quando nasceu, as 5 gerações. Meus pais, assim... Meu pai... Só para vocês terem uma ideia, nunca levantou a mão para bater na gente. Né? Que meu pai disse que ele era terrível quando era criança. Então, ele apanhou justo e injusto. Então, ele falou que ele jamais iria bater nos filhos dele. Né? E meu pai foi muito ausente porque, para nos dar uma vida melhor, ele viajava montando elevadores. Né? Inclusive tem que contar essa história. O primeiro elevador existente em Dourados no prédio da Arara. No prédio da Arara foi meu vô que veio instalar o elevador. Ele fala isso com todo orgulho. A gente nem morava aqui, nem imaginava. Não, que ele viajava o Brasil que instalando ele mesmo disse elevadores. Que era matão aqui. Aquele jeito de falar. E aí ele foi o primeiro, tá? Então, ele trabalhava com isso. Meus pais, a nossa relação assim sempre foi tranquila nesse sentido. Meu pai também viajava muito, né, por trabalho. A gente foi criado mais com a minha mãe, né? Então, assim, dentro desse negócio que a gente está falando, né, de hierarquia, sempre teve aquele respeito. A gente teve muita convivência com meus avós, foi um crescimento, a infância que eu tive de rua, essas coisas foram com meus avós, que minha mãe não deixava a gente brincar na rua, né? Na casa dos outros, nem pensar. Então, eu tinha que brincar sozinha ou com meu irmão. E meu irmão, ele tinha umas imposições para mim que eu ficava brava, né? Eu vou brincar com você de casinha se eu for o homem da mudança. Acho que é por isso que eu não gosto de arrumar casa. Porque eu acabava de arrumar minha casinha, meu irmão, o homem da mudança. E eu tinha que ir. Então, minha mãe era muito assim. Minha mãe era muito dedicada, que nem, por exemplo, chovia. Olha o absurdo. Chovia. Antes da gente levantar, ela puxava todo o quintal. A água, não é o quintal, né, gente? A água do quintal. Pra gente não se molhar. Então, minha mãe era muito dedicada, muito nesse sentido, assim, sabe? De cuidar da gente. Minha mãe nunca foi, assim, aquela mãe de ficar beijando, abraçando, essas coisas. Não, porque é a cultura que era vem. de outra época, né? Mas, assim, uma mãe muito dedicada. Eu sempre tive muito bom relacionamento com ela. Apesar que uma fase, eu sempre me identifiquei mais com o meu pai, que eu tenho muito jeito do meu pai. Então, eu tenho facilidade mais, se eu tiver que discutir o assunto, eu discuto com meu pai vai falar, eu vou falar, acabou. Minha mãe, se eu falo, aí ela ficava melindrada e já não sei o que, pronto, aí não dava certo, né? Já meu irmão falava, tava tudo bem, mas se Leila falasse, o negócio ficava um pé de guerra. Então, assim, mas minha mãe, ela é muito querida, né? Amo minha mãe demais. Ontem ainda mesmo ela estava me falando no telefone que eu mereço, não sei o que, as homenagens, não sei o que aqui. Eu falei, mãe, nada. Eu, com essa correria toda, eu sei que eu sou em falta com você, de dar atenção. Ela falou, não, quer dizer assim, eu amo, tô segurando aqui para não me emocionar, mas eu amo minha mãe, meu pai, né? Não... Chorou! Não chorei. Não me imagino, assim, eu sei que vai acontecer esse dia, né? Porque um dia nós vamos, que nem diz o Cortella, um dia me vou também. Mas, assim, é muito estranho. É muito estranho. Ainda mais que eu sou muito assim. A Miriam até me cobra muito. Mãe, você tem que ser mais próxima, né? Que eu sou meio assim, distante. Porque, assim, eu sou ou 880. Ou eu tô na casa deles, eu quero despencar, tirar a cortina, lavar isso, lavar aquilo, brigar aqui, brigar ali. Que nem tô pra ir lavar o cachorro deles, que eles pegaram o cachorro agora. Ou eu já fico meio distante. Aí eu chego lá, fico 20 minutos e já quero ir embora. Mas não é porque é ali, é o jeito, eu fico incomodada de ficar parada. Ela falou, obrigado pela visita. Porque 20 minutinhos é assim mesmo, gente, eu não tô falando não. Aí
tô vazando. Mas é assim, então, graças a Deus, eu tenho meus pais, né? Meus pais maravilhosos, sempre com dificuldade, eu sei dificuldade, eles fizeram o melhor que eles puderam pelo meu irmão e por mim, que sou a mais nova, né? Então, graças a Deus, assim, eu não tenho que falar assim de... Lógico. Sua mãe também ensinou os caminhos do Senhor. Isso com certeza. Veio dela, né, também, a criação foi religiosa, ela que apresentou Jesus para os filhos e, consequentemente, para nós, vocês vieram, a semente foi só reproduzindo, né? Sim. E o que eu tenho muito carinho pela minha mãe, ontem eu fiz uma coisa que ela sempre fez. Né, me dá o meu abraço de aniversário, sempre ela fazia assim, né, ela ia na cama da gente, me dá meu abraço, não sei o quê, e eu que fiz ontem, porque ela tem possibilidade de ir em casa, aí ontem ou anteontem isso? Não tem problema. Não é. Aí eu falei assim, mãe, até quase ela estragou a surpresa, né, ela ia falando, mas ficou quieta, eu falei assim, eu vim buscar meu abraço. Que aí ela estava sentada em cima da sandália dela, que ela ia se arrumar. É que a gente ia fazer festa surpresa e ela já tava com a sandalinha lá preparada e minha mãe apareceu lá para receber o abraço. Eu não sei o quê e esqueceu que tava com a sandália ali, né? Eu falei, mãe, você tá bem sentada em cima da sandália? Não, ela tava só atrás. Meu Deus, que é isso? Cada uma. Ô, mãe, a gente tá quase indo pro final, mas se eu não falar desse assunto... se eu não falar desse assunto... Eu gostei dessa vida aqui de estrela, eu vou querer voltar de novo. Porque eu só vejo os podcasts que eu vejo lá na minha casa, né? E eu acho mó legal, eu gostei disso. Mas eu não posso deixar de falar de ui. Porque elas gostam quando você... Vocês são terríveis. Você participa da Sexta Apimentada. Tá, qual que eu vou te perguntar? O que você vai? Isso? Não sei. Porque, são muito aqui querem fazer que são moderninha, mas quando eu quero falar no assunto, ela, é minha nora, meu filho. Ai, me poupe disso. Ai, não quero falar isso com você. A gente não precisa da mãe falando certos assuntos, né? Mas assim, você e o pai sempre tiveram conversas bastante. Vocês eram líderes de adolescentes na igreja. Sim. E aí vocês davam palestras sobre sexualidade e tal. Inclusive, uma vez você explicou que era melhor as pessoas se guardarem até o casamento, mas que se não se guardasse, era assim que usava a camisinha. E aí ela levou a camisinha para a igreja e ensinou como colocar a camisinha com uma banana. Na igreja! Na igreja, gente. Onde você quer aprender? Tem que ser na igreja. Não! Se você não vai pro prostíbulo, você tem que aprender na igreja, não é na igreja que você vai. E isso caiu super bem na igreja, né? Todo mundo aceitou de boa. Eu não tô nem aí, eu sei o que eu tô fazendo. Gerou maior bafafá na igreja. Mas só pra vocês terem noção. Então, vocês sempre tinham esse diálogo aberto, né? Esses assuntos, assim, não era um tabu pra vocês? Não. Até eu brincava, né, com a Mori, que eu falei, você me enganou. Você fez propaganda enganosa. Porque eu lembro até hoje, eu falei, meu Deus, se minha mãe ouve essa nossa conversa, embaixo, a Miriam viu embaixo da janela, que ela podia ter ouvido, né, que ela estava ali, podia estar. Aí ele falou assim, e eu não tinha nem ideia o que era das 5, das 6, das 7, eu não sabia nada dessas coisas, não, era meia, sabe? Até mesmo dando palestra. Tá. Aí ele falou assim, a gente vai ser 5, 6, 7. Aí, quando eu casei, eu sabia o que era 5, 6, 7, né? Da 5, nunca da chegou, 6. Nunca chegou. Aí eu falei, você fez propaganda enganosa. Porque nunca chegou no 7. Nem no 5. Pronto. Vamos acabar por aqui. Não, e o pior, agora eu vou contar. Agora eu vou falar. Ai, meu Deus, cuidado. Na lua de mel, o problema qual que era? Eu sou vespertina, eu gosto de dormir de manhã. E meu marido sempre foi matutino. Aí, de manhã, ele queria ir pra piscina lá, aquecida, lógico que aí, né, rolava alguma coisa. Só que não, de manhã eu queria era dormir. E eu, o
queria à noite, ele queria dormir à noite. Então, vocês imaginam, né? Meio complicado, mas Era deu a lua certo. e o sol. Era a lua e o sol, mas deu certo, deu certo. Fomos Vocês se felizes. encontravam no meio da tarde, pronto. Ele trabalhava de turno, né, gente? Então. Aí minha sogra ainda queria saber por que a gente não tinha aberto a janela de manhã, entendeu? Ah, que delicada. Por que você não abriu a janela? Quer mesmo saber, sogra? Ai, que delícia de papo. Eu sabia que ia render Ei, meu o nosso Deus. assunto. Eu acho que o nosso episódio ficou muito legal. De Ai, mãe pra tomara. mãe, de mãe pra filha, de filha pra mãe. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, eu agradeço. Se vocês gostaram, encham de comentários que quem sabe eu trago a parte 2 dessa conversa. Tchau, gente. Pode contar que semana que vem eu tô aqui. Tchau, tchau. Tchau.